Boa tarde, muito feliz. Quem está chegando por aí, sejam muito bem-vindos. Para mim é uma honra poder estar compartilhando conhecimento. Essa semana a gente está falando sobre um livro muito importante de um escritor chamado Ben Zuruel. E essa semana a gente está chamando de 5 princípios para dinheiro deixar de ser uma preocupação. A gente criou essa campanha para aumentar a consciência das pessoas a respeito da educação financeira. A gente tem julgado esse assunto muito pertinente e as pessoas têm gostado muito. O vídeo da segunda-feira já teve 1000 visualizações. Nossa, incrível! Obrigado por quem está compartilhando, por quem está assistindo. O assunto de hoje é um pouco mais sério, mas o aprendizado ele é muito importante, tá? Em agosto a gente teve a oportunidade de ir a Natal e eu vi lá 1.200 pessoas que em 2 horas mudaram completamente a maneira como elas pensavam e começaram a agir a respeito de dinheiro. E aquele aprendizado foi tão incrível, foi uma coisa tão transformadora, que a gente voltou para a cidade, a gente reuniu alguns empresários e falou: caramba, as pessoas precisam mais do que nunca dessa informação. A gente vai trazer o bem para Maceió. Maceió. Então quem quiser mais informações me adiciona no Facebook, me procura por inbox, que um dos motivos que a gente está fazendo é agregar valor na vida de vocês e para que vocês entendam que isso é só uma palha do que vai ser esse evento aqui em Maceió, tá ok? Então, como eu falo... Opa! Conexão ao vivo é um negócio, mas agora vai. Meu nome é Lucas Paiva. No dia 1, a gente falou um pouquinho sobre o primeiro princípio, que é mudar a sua mentalidade a respeito de dinheiro. Falamos o que é pobre, classe média e rico dentro dos conceitos do livro. E como é que a gente pode fazer uma transição de um por outro. Seja bem-vindo, meu amigo Tom Carvalho. Tom tem um trabalho lindo, quem pesquisar aí, o nome dele, ele fez as logos dos times do Brasil, dos bairros de Maceió. Coisa mais linda do mundo, é um prazer ter você por aqui, Tom. Seja muito bem-vindo. Então vamos lá. Falei um pouquinho sobre classe pobre, classe média e rico, e que a regra principal em relação ao dia 1 era viver num padrão de vida abaixo do que sua renda permite. Isso é uma coisa muito importante. No dia 2, o princípio era: saiba exatamente o que está acontecendo. Você precisa registrar tudo no detalhe, cortar os gastos supérfluos, e se ainda assim, depois de cortar os gastos, o que você ganha ainda não paga suas contas, significa que você vive num padrão de vida que não é o seu. E aí você tem decisões grandes para tomar, é isso que a gente abordou no dia 2. E agora no dia 3 é um assunto mais sensível. Eu anotei alguns pontos muito importantes, porque hoje eu não poderia deixar de abordar de uma forma séria, de uma forma responsável. A gente não está aqui aconselhando as pessoas, a gente está aqui mostrando para ela que talvez ela está jogando um jogo e as regras que foram dadas para ela não explicaram o jogo de uma forma muito clara. Então o que a gente quer dar para as pessoas é um entendimento que talvez existam mais alternativas do que aquelas que foram dadas a você. Isso não é para você pegar esse vídeo e começar a fazer mudanças diretas na sua vida. O objetivo é que você se transforme numa pessoa mais crítica. Que você, com mais informação, você se informe um pouco mais e que a partir dessas novas informações você possa começar a entender que talvez o que falaram para você, que é a única coisa que você pode fazer, não é bem assim. Então, se você conhece alguém que tem problema com dívidas, ou já teve, ou se você gosta de alguém ao ponto que você não quer que ela passe por esses problemas, a minha sugestão é: compartilhe esse vídeo agora, marca essa pessoa aqui nesse negócio, porque eu vou passar 3 passos muito simples de como em 12 meses você pode se ver livre de problemas de dívidas e que isso não mais vire um problema para você. Então, se você não está passando por isso hoje, eu tenho certeza que muitas pessoas estão. Então compartilhe isso aí agora para que elas possam pegar essa informação que julgo eu ter muito valor. E até o final vocês vão poder me dizer o que é que vocês acham. Então, vamos lá. Alternativas. Primeiro, para dar para você já o contexto. O vídeo de hoje não é para que você seja um espertão ou um cara que é o desenrolado, que está às margens das coisas que acontecem, de forma alguma. A gente vai abordar hoje 3 temas. Primeiro tema, tudo ou nada. Segundo tema, um empréstimo fica um empréstimo. E o terceiro tema, tenha controle emocional. Eu vou passar sobre esses 3 temas de forma detalhada e até o final eu espero que vocês tenham pego um valor de realmente alguma coisa que seja incrível, como foi para mim quando eu vi pela primeira vez. Você não vai ver esse tipo de informação em outros locais. Ela não está de forma escancarada aí. Por isso que, na verdade, a verdade liberta e a educação realmente é o primeiro passo para a mudança. Então vamos lá. Vamos contextualizar primeiro os 3 pontos. O Brasil é o país com as taxas de juros de banco mais altas do mundo. Existe um termo chamado spread bancário, que é
o que é a relação entre o que o banco paga na captação de recursos, como por exemplo o que o banco lhe paga quando você coloca dinheiro na poupança, e o que o banco cobra quando ele concede um empréstimo. E essa relação entre o que ele paga versus o que ele cobra é o que eles chamam de spread bancário. Nos países emergentes, essa taxa de spread, eu anotei aqui, ela é de 6,55%, e o nível de inadimplência desses países é de 4%. Nos países desenvolvidos, essa taxa é de 3,16%, e o nível de inadimplência é de 2%. E os bancos alegam que a alta taxa do spread bancário brasileiro se dá ao nível de inadimplência dos consumidores. Mas, na verdade, essa taxa de inadimplência, segundo o Banco Central, é de 4,4%, muito próxima dos países emergentes. Porém, a taxa do spread bancário do Brasil é de 34,88%. O que isso significa na prática? Significa que se você entrar no jogo deles, não existe nenhuma chance de você ganhar. Se você não começar quebrando essas regras, entender que existem alternativas, não existe nenhuma forma de você ganhar contra essa taxa de spread e os juros que eles aplicam. Juros compostos, eles são super-heróis que dificilmente a gente vai conseguir ganhar deles se a gente não ver uma estratégia muito clara, uma estratégia muito boa. Então, primeiro ponto, para começar a quebrar as regras de jogo, tudo ou nada. Ou você paga a dívida e quita ela por inteiro, ou você não negocia, renegocia, paga mínimos ou parciais. Tudo ou nada. Para isso aí, a gente precisa entender alguns conceitos e primeiro quebrar alguns paradigmas, tá? O primeiro paradigma é, se você tem, por exemplo, uma dívida de um cartão de crédito estourado, dentro do tudo ou nada você só tem duas opções. Você paga ela integral ou você não paga nenhum centavo. Você não paga parcial, você não paga mínimo, você não renegocia empréstimo. Ficou claro? Porque senão nenhuma das informações que vem depois, que eu vou falar que vai acontecer se você começar a pagar os valores que o banco pede para você pagar. Então vamos entender um exemplo prático. Se o seu cartão de crédito tem uma dívida de R$5.000 e você não tem condições de pagar, o valor do mínimo do cartão de crédito normalmente é algo como 15%. Vai depender de bandeira para bandeira. Mas 15% de uma dívida de 5 mil é R$750. Então digamos que você vai lá e você não paga os R$5.000 do seu cartão, e você paga apenas o valor mínimo. Você paga os R$750, fica uma dívida para o mês seguinte de R$4.250, correto? Errado! Os R$4.250 da fatura do mês que vem vão vir acrescidos de uma taxa dos juros de cartão de 11% a 16%. Alguns cartões chegam a 20%, vocês querem saber. Mais os 3% de juros de multa do encargo. E é possível que a sua fatura do mês que vem seja de R$5.000 de novo. Na prática, você pegou R$750 e jogou no lixo. Isso feito um ano sem parar, você vai ter pago de juros R$9.000 ao banco e a sua dívida vai se manter. E é por isso que é muito sério a gente entender o tudo ou nada. Se você não tem capacidade de pagar a dívida, reassume, arque as consequências, ou paga tudo ou não paga nada. É como se você tivesse um incêndio mais IOF. Obrigado, Vinícius. Para mim tem uma honra receber aqui. Vinícius é consultor financeiro de uma empresa que tem uma proposta chamada Mescla, que tem uma proposta incrível na área de consultoria. Ele é uma das pessoas mais respeitadas hoje de educação financeira aqui em Alagoas, professor universitário na área de administração. Ter você aqui realmente é incrível para mim, Vinícius. Vai falando aí, se falar alguma coisa, pode acrescentar, pode corrigir, e tá aqui para aprender com você também, é um prazer, ok, amigo? Então, vamos lá. Se você vai lá e você está tateando dinheiro e você está aumentando simplesmente o fogo desse incêndio, você não está resolvendo o seu problema. Você entende que muitas pessoas passam por isso? Pessoal, compartilhe isso aqui, que as pessoas estão por aí pagando mínimo, elas não sabem dessas informações. Se você insiste nisso, nesse comportamento, você vai aumentar a sua dívida e não consegue resolver. Então, se os juros no Brasil são tão abusivos, ou tudo ou nada. Vamos falar agora sobre 4 pontos. Letra A, vão sujar meu nome. Vou ter que dar uma pausa para falar aqui, porque a gente mexe um pouquinho com valores, tá? Os meus avós, eles compraram casa apertando mão da outra pessoa. Eles vêm de uma crença onde a palavra vale mais do que qualquer coisa, integridade e hombridade são os valores primários de um homem, como eles falam, né? E na verdade, pessoal, isso é certo ou errado? Resposta, isso é certo. Se você tem duas pessoas que compartilham disso aí, você tem duas partes de uma negociação que tenham essa hombridade, essa integridade, esse termo é corretíssimo e vale a pena fazer transações dessa forma. Mas se você acha que o banco vai agir com você da mesma forma que o contrário,
O Tom teve clientes quando foi escrever o contrato, o cara disse, minha palavra é meu contrato. Hoje em dia já não é bem assim, né, Tom? Não dá pra confiar. Perca o crédito, mas não perca a credibilidade. Olha aí, pessoal. Essas crenças, elas podem ser verdadeiras para algumas pessoas, mas para outras elas podem ser extremamente destrutivas. Porque se você vai nessa, se você fica com medo de ter nome sujo, por exemplo, e fica por lá pagando o mínimo de cartão de crédito, renegociando dívida, esse incêndio ele só vai aumentar. Então, quando eu falo que esse vídeo não é para que você seja um espertalhão, é para que você tenha uma estratégia, onde você não pode pagar a dívida agora, você não paga valor nenhum da dívida, você vai juntar o dinheiro e depois vai quitar a dívida integralmente. Isso é integridade dentro do conceito. Se você ficar com esse medo, com esse receio de que os seus valores, você não é homem ou mulher de palavra por conta disso, esquece isso aí, que isso não tem nada a ver com essa conversa. Você só precisa entender que se você jogar naquela regra de lá, você não vai conseguir sair desse buraco, tá? Então vamos entender um pouquinho, tudo ou nada. Vamos sujar seu nome? Vai! E não tem problema nenhum. Ele vai proteger você de fazer besteiras financeiras. Outras besteiras. Então isso aí talvez, inclusive, seja a melhor coisa que vai acontecer na sua vida. B. Vão bloquear meus bens e vão tirar tudo que eu tenho. Os bancos não têm autoridade para fazer isso. O máximo que ele pode fazer, se informe mais sobre isso, principalmente nesse ponto. O que ele vai fazer é o seguinte. O credor, ele tem a autonomia de colocar você na lista das empresas de cobrança de crédito. Ok. O máximo que eles vão fazer é ficar ligando, te aperreando, tocando seu saco. Dificilmente o banco vai entrar com ação judicial contra você e a sua família. Porque se ele fosse fazer isso com a sua dívida e com as outras dezenas de milhões de pessoas que devem ao banco, seria inviável financeiramente ao banco. Então o máximo que ele pode fazer, se você, por exemplo, tem um financiamento do carro, ele pode sim pegar o seu carro de volta, mas no que diz respeito a ele não vai tirar a sua casa, ele não vai tirar o seu sustento, porque casa é considerado bem de família e o banco não pode tirar isso de você. Então não fica com medo disso e qualquer coisa... Procura um consultor financeiro, um advogado que ele vai explicar a você um pouco mais sobre isso. O máximo que eles vão fazer é intimidar você e fazer inferno psicológico. Por isso que o ponto 3 dessa conversa é tão importante. Mas ele está fazendo isso porque ele quer cobrar esses juros. Só que se... e o outro ponto D que é o mais importante, já vou chegar um pouquinho no ponto que eu quero chegar, mas eles vão colocar mais juros sobre a minha dívida e isso vai virar uma bola de neve que eu não vou conseguir comportar. Na teoria isso é verdade. Vou dizer para vocês o que é que acontece na prática. Na prática, esse processo vai durar nos primeiros 6 meses. Depois desses primeiros 6 meses, a dívida que se mantém é a dívida original dos primeiros 6 meses. E tudo que vem depois vai começar a entrar um processo de negociação. Entendam isso, que isso é muito importante. Se você levar esse projeto a sério e você segurar a onda dos primeiros 6 meses, o banco vai entender que você definitivamente não está disposto a pagar essa dívida. E aí vão começar as cobranças, e vai começar as ligações, e vai começar um inferno psicológico, que é o máximo que eles podem fazer. E aí tem no capítulo do livro, ele dá uma série de dicas e sugestões de como é que você mantém a sua paz, de como é que você lida com essa parte. Mas o que é o mais importante? Se você se mantiver firme dentro desse processo, o banco vai entender que você não vai pagar a dívida, e ao invés de ele querer cobrar juros, ele passa a querer simplesmente a pegar o que ele emprestou para você de volta. E aí vai entrar na primeira fase da negociação. Ele vai começar a enviar propostas. Antigamente era em torno de 1 ano que ele começava a fazer isso. E agora com a taxa alta de inadimplência, isso começa a acontecer de 6 meses. Às vezes em 4 meses ele já começa a mandar propostas para você. Não só oferecendo a quitação do valor original sem os juros, mas também dando a possibilidade de você poder quitar as suas dívidas com desconto. Então olha que informação, pessoal. Mas isso só vai acontecer se você não abrir mão, de você não pagar mínimo, de você não pagar parcial, de você não abrir mão desse comportamento. Se você ceder essa pressão psicológica que ela vai acontecer, você não vai conseguir resolver esse problema. O banco só negocia com quem não está pagando. E a partir do momento que ele percebe isso, começa um sistema agressivo de cobranças. E depois, uma vez que você entra nesse processo de negociação, você começa a ter mais controle disso aí. Então vamos lá. Se você tem uma dica muito valiosa, tá? O plano agora é quitar as dívidas em 12 meses. Vamos entrar, olha que legal essa informação, pessoal. Quitar dívidas em 12 meses. Passo 1, viver abaixo da sua renda para começar a sobrar dinheiro todo mês. Você não pagava uma parcela de R$300 do cartão? Você não pagou o mínimo de 750? Você não pagava a taxa do empréstimo? O que você vai fazer é, ao invés de você pagar isso, você vai guardar esse dinheiro. Para isso você precisa viver abaixo do seu padrão de vida. Foi o vídeo 2, foi o vídeo de ontem. Voltem lá que vocês vão ver isso aí. E agora o passo 2 é criar uma poupança da libertação das dívidas.
A minha sugestão e a dica que o livro dá é que essa poupança você coloque por mês 10% do valor da sua dívida. Se, por exemplo, você tem aquela dívida de 5 mil reais, se você colocar um valor mensal de 500 reais por mês, no período de um ano, você volta no banco e você faz uma contraproposta, que muito possivelmente o banco vai aceitar. E você, em um ano, você pagando esse valor de 10% e guardando esse dinheiro, você vai lá e volta para o banco e fala assim, eu tenho 6 mil reais aqui, você aceita quitar a minha dívida? E se eu falar para você que depois de um ano o banco está doido para aceitar, que ele já tinha tomado essa dívida como perdida, e você resolve um problema de anos, às vezes em um ano de bom controle financeiro, e agora você tem sua vida de volta e você tem paz de espírito, e você pode agora começar a pensar em outras coisas. Eu falei para vocês, segunda-feira eu falei sobre mentalidade. Ontem e hoje eu estou falando de como é que você empata o jogo. A partir de amanhã eu vou falar como é que você começa a ganhar o jogo. Olha que coisa legal. Só que para isso agora você tem que começar a tomar uma atitude. Você tem que passar por esse processo. Você já chegar para o banco e falar assim, você aceita ou você quer que eu oferte isso ao meu outro credor? Se ele, por exemplo, não aceitar a sua proposta, fica tranquilo que depois de alguns meses eles vão vir com propostas ainda mais tentadoras. Quanto mais tempo passar, melhor a proposta que ele vai ter. Depois de 5 anos, o registro de dívida do Serasa ele prescreve, então o banco ele basicamente toma a dívida como perdida e ele não só vai querer deixar para trás os juros, como ele vai tomar a sua dívida como perdida, ele vai atrás do que você quiser pagar. Então, se mantém firme na estratégia, tudo ou nada, isso realmente pode ser uma forma de você se ver livre no período de 12 meses dos problemas das suas dívidas. Segundo, um empréstimo vira sempre e sempre fica um único empréstimo. A Ana, que é uma coach do bem, ela chegou no consultório, no escritório dele, com 8 anos antes, ela tinha feito um empréstimo de 9 mil reais com parcelas de 1.100 reais. O que é para pagar dívidas. E ela perdeu o emprego, e ela não conseguia pagar mais aquele empréstimo de 1.100, e ela renegociou aquele empréstimo em parcelas de 800 reais. E mais uma vez a classe média cai no conto da parcela. E esse conto da parcela é a coisa mais perigosa que existe, porque o empréstimo que era de 9 agora é de 15 mil. E 8 anos depois, o nome da Ana estava negativado numa dívida de 80 mil reais, que começou com um empréstimo de 9, que ela foi renegociando e que hoje, olha para isso, olha que loucura que as pessoas fazem. O que a Ana poderia ter feito? Eu não pago esse empréstimo, eu vou lá e guardo, por exemplo, 900 reais por mês. Eu volto lá um ano depois e, eu vou lá e quito meu empréstimo. E aquilo poderia ter sido resolvido 8 anos antes. Nunca renegociar empréstimo, nunca pagar o mínimo de cartão de crédito, nunca ir lá pagar parcial. Porque isso aí é entrar naquele jogo que você não tem nenhuma condição de ganhar dos 16% mais IOF, mais encargos e mais multa dos juros, quer seja de empréstimo ou da questão do cartão de crédito. Refinanciar carro e coisa do tipo é a mesma coisa. É extremamente perigoso. O não entendimento dessas informações é o que está fazendo com as pessoas. Não é verdade, Vinícius? Obrigado pela contribuição. A gente tem que ter atenção, não às parcelas, ao valor total. É muito melhor que você tenha uma parcela mais alta, mas você devendo menos, do que uma parcela mais baixa, você devendo mais. Se você vai comprar uma televisão a juros, se você vai comprar um carro a juros, uma casa que seja, você tem que estar muito, muito atento a esse valor, para você não estar pagando 50 mil reais no carro de 20, que quando você terminar de pagar, o carro vale os 20 que você pagou e você perdeu 30 mil reais. Carro é bem de consumo, carro não é investimento, pessoal. Não é investimento, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu falei um pouquinho sobre a filosofia da classe média. A classe média está disposta a ficar aprisionada a dinheiro pelo simples fato de que ela não consegue se manter livre de comprar um celular todo ano, de trocar de carro, de casa e de ter viagens que ela não pode ter com o padrão de vida do que ela ganha. Ela está disposta a ter a vida dela um inferno por conta disso. E o primeiro passo para isso é se ver livre disso aí. Ok que o seu padrão de vida não é igual das outras pessoas. Você está interessado em outro tipo de vida daqui a um tempo. Para isso você tem que se manter muito firme nisso aí e realmente começar a buscar informações. Eu vou falar um pouquinho sobre como é que ganha o jogo. E eu vou falar muito sobre livros e mentalidade, sobre novas informações. A gente vai fazer um evento agora domingo dia 27. E a gente vai ter uma versão pocket dele com uma pessoa muito especial que amanhã eu vou promover aqui para vocês. Uma oportunidade gratuita, onde vocês podem pegar de pessoas da área, onde vocês vão poder pegar direto da fonte informações relevantes a isso, para que você possa cada vez mais poder encher a sua cabeça de ideias boas, para não ficar preso com as ideias de mercado. E agora eu vou entrar no passo 3. O passo 3 ele não é prático, ele é teórico, mas é o mais importante de todos, que é tenha controle emocional. Eu posso dar 1000 dicas para vocês.
Se você não vai lá e você entra nesse processo preparado para tudo que vem, você não vai conseguir levar ele até o final e não vai conseguir ter em 12 meses o benefício que é se ver livre desses problemas. Você tem que ser honesto consigo mesmo, admitir que você não tem condições de quitar isso agora, arcar com as consequências. Isso não faz de você menos íntegro, isso não faz de você uma pessoa fracassada, isso não faz de você uma pessoa ruim, isso não faz de você uma pessoa incompetente. Isso só significa que uma coisa saiu do seu controle e que agora você vai tomar o controle de volta. E para isso você vai precisar dar 10 passos para trás, para que daqui a um ano você possa dar 200 passos para frente. Entendeu? Como é simples. Mas essa informação, ou a falta dela, ela é muito dura. Se você não tiver isso... Sabe por que as pessoas não levam esse projeto adiante? Porque elas têm medo, elas se insistem em não se desfazer de alguns bens. Ela insiste em não mudar o padrão de vida dela. As opiniões das outras pessoas vão vir, as críticas vão vir, a cobrança vai vir de você, do cônjuge, da família, dos amigos. Mas se você tiver um projeto e você realmente está focado no médio, se você está nessa corrida para ganhar, você vai ter que enxergar mais longe do que as outras pessoas. Se você está nisso aí realmente para ganhar, vale a pena você baixar o seu padrão de vida por um ano. Vale a pena você desfazer de alguns bens por um ano. E eu digo para você, essa informação não é necessariamente para todo mundo que está aqui. Eu nem sei a situação que você está passando hoje. Mas por que eu estou falando isso para você como se fosse uma forma generalizada? Porque eu sei que esse é o problema da maior parte das famílias. Em níveis diferentes, tem pessoas... Não é, Vinícius? Inteligência emocional é o nome do jogo. Se você não tem... Vai ler livros, busca cursos, busca consultoria, vai atrás de bons consultores financeiros, adiciona o Vinícius no Facebook, vai ver o que é que a Mescla pode fazer por você, pela sua empresa. É sério isso. Se você não tem inteligência emocional, você precisa buscar, vai ler. Vai atrás de pessoas que passaram por essas situações, porque senão você vai continuar nesse loop, e nesse loop você não vai ganhar. E assim você vai... É como a Ana, que há 8 anos atrás entrou com um empréstimo de 8, de 9 e hoje deve 80. E tem pessoas que estão por aí pagando o mínimo de cartão de crédito, pagaram o celular de 3 mil, pagaram ele 4, 5 mil, e o celular já quebrou a tela, você nem gosta mais dele. E você já tá ultrapassado, já está defasado, e você já está querendo comprar um novo iPhone, e você não conseguiu nem pagar o primeiro. E o seu carro, ou a casa, ou o que seja. Então, pessoal, eu realmente espero que vocês compartilhem esse vídeo. Eu acredito muito nessas informações. Eu acho que, por mais que... poxa, mas será que isso é verdade? Não, isso é tão interessante como as informações até de senso comum. Elas não são de prática comum, mas até tipo de forma, quando você ouve pela primeira vez, muitas dessas coisas já fazem sentido. Então, se você acha que isso aí tem valor, compartilhe isso com as pessoas. Amanhã eu vou dar uma novidade incrível para vocês aqui de Maceió, que vão ter a oportunidade de ter um evento presencial gratuito com as maiores autoridades em consultoria financeira aqui do estado. E no domingo, dia 27, a gente vai ter o autor do livro, a autoridade responsável por todas as informações que eu tenho passado com vocês. As informações que eu tenho passado é apenas uma releitura minha a respeito do impacto que a palestra teve em mim e nas minhas finanças e das pessoas que eu treino. Hoje eu tenho conseguido ajudar muitas pessoas por conta dessa mentalidade a passar essa mentalidade adiante. E o engraçado é que só a mentalidade já começa a fazer várias coisas diferentes e tem produzido resultados incríveis. Pessoas que nunca conseguiram poupar dinheiro, de um dia para o outro começaram a fazer algumas mudanças e começaram a vislumbrar realmente solução para a vida delas no período de 12 meses. E é para isso que a gente está aqui. Então, voltando, recapitulando o dia de hoje, tudo ou nada. Entenda que isso é talvez a atitude que você precisa agora. 2, a gente precisa... Um empréstimo sempre vai virar um empréstimo. E 3, como disse o Vinícius, o bom e velho, a inteligência emocional, ela realmente é o nome do jogo. E a gente tem várias formas de ir atrás disso. Eu espero que vocês tenham pego valor desse momento aqui de hoje. Eu agradeço muita gente bacana aqui. Já são mais de 1.400 visualizações nesses primeiros 2 dias. E eu espero que até sexta-feira seja um negócio bem maior, tá? Compartilha aí e nos vemos amanhã às 13 horas pontualmente. Quem quiser mais informações, me adiciona no Facebook, me procura pelo inbox. E a gente vai ir rumo a uma vida mais tranquila e a mais paz. É isso que a gente quer, é isso que eu desejo para vocês. Boa tarde, muito feliz. Um beijo e até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.